Falaremos sobre o quê? A percepção do mercado financeiro em relação às reversões das tarifas para alguns produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos. Matheus Fagundes, editor da Broadcast, está aqui conosco. Já lhe desejo um ótimo dia. E claro, trago a dúvida: o mercado está animado, não está animado, ficou feliz, ficou triste? Tem setor que não está na lista e está bem contrariado neste início de manhã. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CNN Money. Olha, a reação do mercado, ela só não está positiva porque, como você estava destacando antes do intervalo, o exterior está muito ruim hoje, em especial ali os ativos relacionados à tecnologia, com essa queda forte das criptomoedas. Porque ontem à noite, depois de o Trump estender para mais 242 produtos a isenção da tarifa de 40% cobrada para o Brasil, os ativos brasileiros tiveram um bom comportamento. O EWZ, que é o principal ETF brasileiro negociado lá em Nova York, fechou em alta e ainda hoje de manhã, mesmo com o Ibovespa futuro em queda, ele está subindo, ele sobe 0,47%. Mesmo com o Ibovespa futuro em queda e mesmo com os futuros de Nova York e as bolsas da Europa em queda. Isso sugere que ali na abertura de mercado pode ter um ajuste, e as ações brasileiras darem algum respiro ou pelo menos não cair tanto quanto está caindo lá fora. Que acontece? Essa percepção geral, de todo modo, dos analistas com quem a gente tem conversado, ela foi muito positiva. Na semana passada tinha ficado um pouco de gosto amargo quando os Estados Unidos tiraram a tarifa de apenas 10% contra uma série de produtos que o Brasil exporta para lá, aí especialmente café e laranja. O que que acon café, laranja e perdão, e, carne bovina também. O que que acontece? Ontem, perdão, a percepção ela já foi melhor, ela já foi assim: "Olha, parecia que ia ficar só nos 10%, mas os Estados Unidos estão aí, dobrando a aposta e estão acertados ali com os negociadores brasileiros e decidiram retirar os 40%. Então, para esses 3 setores, café, carne e suco de laranja em especial, a medida foi bastante positiva. Em termos de mercado, a gente deve ter uma reação positiva, especialmente nas ações de frigoríficos na bolsa. Ainda que os grandes frigoríficos brasileiros, eles estivessem reorganizando ali as suas unidades, né, todos eles têm unidades na América Latina, reorganizando os envios de carne para os Estados Unidos, isso gera um custo e esse custo estava aparecendo nos balanços. Agora que a gente vai poder mandar carne para os Estados Unidos com essa isenção tarifária, deve ter ali um alívio financeiro para os frigoríficos e, com isso, também ajudar as ações dos frigoríficos. Agora, de um modo geral, olhando para o cenário macroeconômico, há uma expectativa muito positiva de que um acordo definitivo entre Estados Unidos e Brasil saia em breve. O Alberto Ramos, economista do Goldman Sachs, disse que essa probabilidade de acordo, na leitura dele, ela está bem próxima. E é também o que as autoridades estão falando ali em off, né, como a gente diz no jornalismo, fora, né, com microfones desligados, falando para os nossos repórteres. Há um otimismo muito grande no Brasil e isso tudo pode se refletir também num fluxo maior de recursos aqui para o Brasil. A gente já está tendo uma boa entrada de fluxo financeiro nos últimos tempos, especialmente para a Bolsa, mas também para a renda fixa, porque a nossa taxa de juros está muito alta, mas uma vez retiradas completamente as tarifas para o Brasil, fica quase que sem um impeditivo, e aí os investidores podem voltar a aportar recursos no Brasil sem esse risco tarifário que tem permeado o ano inteiro, desde abril, quando o Trump começou a anunciar aí essa cruzada tarifária contra o mundo. O que acontece? Como você disse, há
setores que ainda estão sendo penalizados pelo tarifaço. Aqui, especialmente, a indústria pesada ainda está sendo penalizada, e aí, no particular, eu falo especialmente da ação da WEG, que está caindo mais de 30% esse ano, a WEG que tem o mercado americano como um dos seus principais focos. Então, o que que acontece? A indústria ainda não foi contemplada totalmente com esse alívio tarifário e, no caso específico de ações do setor industrial, hoje na bolsa, pode ter ainda uma pressão, porque o setor está ali naquela expectativa de que alguma hora vai haver isenção tarifária, está havendo vários setores recebendo isenção tarifária e eles não, ainda que a perspectiva ela seja positiva, como a gente disse, uma vez que ontem, na declaração ali, o Trump citou especialmente os encontros que ele teve com o presidente Lula. Parece que ele está deixando um pouco mais aquela retórica política que marcou o início do tarifaço contra o Brasil e focando mais na questão econômica. É claro que tudo isso é algo que demora, né, a gente sabe que negociações diplomáticas, o tempo delas ele é um tempo muito mais demorado, a gente está vendo isso inclusive na COP aqui em Belém, no outro tema, mas tudo isso, deve ajudar aí a dar um alívio para ativos brasileiros nesse final de ano, um fim de ano que está sendo bastante positivo já até agora, mas com uma expectativa mais positiva para o fechamento do ano. Gabriel. A indústria olha e fala, pô, o que era sensível para os americanos e podia entrar no jogo da negociação já está de fora da tarifa. Os caras podem comprar aço da China, pode comprar aço do Canadá, pode comprar maquinário de qualquer outro país, eu vou sair perdendo nessa jogada. Porque se o que a gente tinha de barganha está de fora do tarifaço, um acordo geral pode demorar mais para sair, fica aquele sentimento de amargor depois desta lista nova de isenções dos 40%. Era bastante comemorada, bastante esperada e muito comemorada agora pelo setor agrícola, mas pode ser uma pedrinha fora do jogo aí para o setor industrial e para outros segmentos que contavam com essa carta na manga do mercado brasileiro para eventualmente uma negociação sair do papel. Matheus Fagundes, obrigado sempre pela participação, meu caro. Eu adoro essas conversas com o microfone desligado, viu? Então, sou um adepto aí desse bate-papo para pegar sentimento, como é que tá a cabeça dos setores, das nossas fontes aí, sem colocar o rosto na matéria, sem colocar as aspas ali definitivamente, mas é onde a gente consegue normalmente mais informações. Sempre bem-vindo, bom dia para você, bom serviço e boa ótima sexta-feira.